O que tem de tecnologia por trás do Kabum e como é ser programador lá no dia a dia. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e antes desse vídeo começar, eu só queria te dizer que ele é um conteúdo longo e denso, tá? Tem bastante informação, muita coisa relevante e interessante. Então se inscreve no canal e salva esse vídeo aí nos seus favoritos, caso você queira ver ele aos poucos, tá? Pode ser que você não queira ver tudo de uma vez. Eu te garanto que tem muita coisa legal mesmo, tá? Bora lá pra essa conversa então. E para essa conversa, né, pra gente entender como é ser dev no dia a dia aí no Kabum, essa empresa que a gente conhece, tem tanto carinho, tenho certeza que você já comprou lá alguma vez na sua vida, eu vou chamar aqui o Danilo Val, que é gerente lá no Kabum. Como é que você tá, Danilo? Mais precisamente, não só gerente, né, um gerente de o que, Danilo? Conta aí pra gente. Fala, Gabs, tudo jóia? Bom, eu estou no Kabum tem aproximadamente 9 meses, eu estou aqui no 9º mês agora, e hoje eu gerencio todo o time que tem relação com o site, kabum.com.br. Basicamente a gente divide a nossa estrutura em duas vertentes para software, somos muito próximos, mas tem um time back-office aqui que cuida de todos os produtos do Kabum, né? Todo o conteúdo interno, como a gente lida com software. E um outro time que está dedicado exclusivamente ao site em si, que é este que está sobre a minha gestão. A gente tem vários desafios, várias brincadeiras bacanas para acontecerem aqui ao longo do tempo, e estamos aí numa jornada de reconstrução e de aprimorar tudo o que o Kabum tem de legado até aqui. E estamos também com o Pedro Impulseto, que é Tech Lead lá no Kabum. Como é que você tá, Pedro? Opa, Gabs, boa tarde, tudo bem com você? Tranquilo, cara. Bom, eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora aqui com a gente são devs, querem ser devs, e eu imagino que eles tenham uma curiosidade grande com relação às tecnologias que vocês usam aí. Então eu vou jogar essa primeira pergunta aqui para as pessoas já saberem. O que é que vocês têm de tecnologia aí por trás do Kabum? Cara, o time de back-office hoje trabalha muito com Perl e tem alguns projetinhos que estão iniciando uma fase de estudos, base implementação, para que a gente mude a nossa stack para Node com Next. Os times focados no site trabalham integralmente com Python, a gente tem mais ou menos 60 microserviços nesse momento, com AWS e todos os produtos cloud para entrega de software. E o nosso front-end está em React hoje. O time de qualidade trabalha bastante com Robot Framework, tanto para automação, end-to-end, funcional, todo o escopo de atuação deles. Estamos mais ou menos em 80 pessoas hoje, a gente tem um pouco mais de 20 vagas ainda a serem preenchidas dentro de todos esses times. E ainda temos, obviamente, o time de infraestrutura também, que nos suporta tanto com DevOps e na entrega de software, como suporta todo o parque de funcionários e de máquinas do Kabum. E qual que é o tamanho do time de tecnologia de vocês hoje? A gente tem aproximadamente 80 pessoas, eu não sei exatamente precisar o número agora, porque essa semana, por exemplo, chegaram mais 4 ou 5 pessoas, a gente está expandindo muito aí no último ano, efetivamente. Cerca de 60 a 65 elas estão na esfera de software em si, tanto com coding como com qualidade. Bom, daqui a pouco eu quero perguntar para vocês, eu quero entender a questão do Perl no dia a dia, né? Porque hoje em dia Perl é uma linguagem que a grande maioria das pessoas não começa aprendendo, não começa estudando, né? Não é uma coisa que é tão comum, né, para os jovens aí que querem se aventurar no desenvolvimento web, mas eu sei que tem uma razão pela qual vocês usam essa tecnologia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes eu queria entender qual que é o trabalho de vocês no dia a dia, né? O que você faz aí hoje em dia, Danilo? O que você faz hoje em dia aí, Pedro? Problemas vocês lidam no dia a dia dentro do Kabum? Cara, eu acho que os maiores desafios nossos são diários, né, Gabs? Como acho que qualquer outra empresa e qualquer outro time de software, tentar manter tudo isso funcionando 100% para que a gente entregue um resultado final de qualidade para o nosso cliente, né? Acho que o maior desafio nosso diário é esse, né, Danilo? Cara, tem algumas particularidades no nosso dia a dia, né? A gente primeiro tem que entender que somos uma empresa de varejo e e-commerce. Tem 2 fatores bem importantes aí dentro dessa equação. O que significa que a dinamicidade com que as coisas acontecem tem que ser bastante grande para atender os requisitos de negócio, né? Gosto bastante de usar o exemplo do Pix, fomos uma das primeiras empresas aí a adotar a tecnologia para meio de pagamento, e ela aconteceu meio que instantânea. Assim que foi liberado o uso pelo Bacen, a gente já começou o processo de implementação
implementação, e foi a formação de uma squad que levou ali 10, 12 dias para conseguir a implementação e lançar o MVP da solução. A gente continua, é óbvio, fazendo melhorias e modificações constantes sobre ela, mas nos cheira ou nos mostra muito como a dinamicidade desse mercado acontece. A gente precisa, de fato, atender requisitos do mercado para trazer diferencial tecnológico e diferencial competitivo para a empresa. E, eventualmente, as coisas precisam mudar para que a gente consiga atender isso. Mas é óbvio que, como o Pedro já disse, tem aí um monte de desafio, tem vários projetos novos que estão rolando. A gente tem olhado com muito carinho para pessoas, para people efetivamente, para entender o que está no escopo de atuação, o que faz sentido para cada um e como cuidar da carreira de cada uma dessas pessoas, como direcioná-las para a evolução que eles querem ter, mas não pode deixar a tecnologia de lado. Então eu brinco bastante com a galera que, além de tudo e além de trabalharmos com tecnologia, a gente tem que se divertir naquilo que faz. Então trazer tecnologia nova, trazer um pouco de conhecimento, distribuir isso para a galera, criar dinâmicas que o trabalho se modifique e de verdade seja divertido enquanto a gente está executando as ações. Legal. Tem alguma coisa específica que você poderia contar aqui com relação a o que vocês fazem para transformar o trabalho numa coisa divertida? Acho que o que mais transforma, né, o trabalho, o nosso dia a dia menos estressante, posso dizer, né, Gabs, mais alegre, mais divertido ali, acho que a integração entre os times, a conversa que a gente tem diária, sei lá, às vezes parar e conversar um pouco mesmo, jogar a conversa fora durante o dia e ter essa integração entre os times, eu acho bem importante e o que faz ser tudo um pouco mais leve aqui dentro do KaBuM. A gente tem um evento toda semana, um talk que a gente junta toda a galera de TI para falar sobre assuntos diversos. É claro que a galera está sempre tendenciosa a trazer assuntos de tecnologia, a falar sobre o dia a dia ou sobre os estudos que elas estão fazendo, mas teoricamente esse evento é muito para a gente trocar ideia, para a gente ter uma roda de feedbacks um com o outro, para a gente juntar toda a equipe, e é bastante gente, a gente não conversa com todo mundo todo dia, então é para colocar a galera toda dentro de uma sala e falar sobre qualquer tipo de assunto. Era um evento que já acontecia no passado. Quando eu cheguei no KaBuM, eu perguntei pro pessoal porque a gente tinha parado, basicamente foi pela própria pandemia, a gente voltou a fazer ele de forma remota, tem feito ele toda semana, e a ideia é que dentro dele brotem tanto assuntos para que a gente possa fazer experimentação depois, então laboratórios, traz uma tecnologia, traga uma linguagem, traga um pattern ou qualquer tipo de implementação. A gente vai discutir sobre eles, se fizer sentido a gente leva para dentro de um lab. A gente está, inclusive, nesse momento, construindo um lab dentro do KaBuM para que a gente possa executar esse tipo de experimentação dentro dele e, uma vez que validar qualquer tipo de conceito, trazer para a linha produtiva de novo. E todos os devs e todo time de TI é convidado a participar, dependendo de cada um desses assuntos dentro desse lab. Eu acho que uma das coisas que eu gostei bastante... Bom, um resuminho da minha história, né? Eu trabalhei por vários anos aqui em São Paulo em consultorias e empresas de software, e eu vim trabalhar na Kaelon, que é do Grupo Alura, em 2014. Uma das coisas que eu achava muito legal era que a gente tinha uma coisa parecida com isso aí que você falou, Danilo. Uma vez por semana a gente tinha o que a gente chamava de almoço técnico, que era um momento ali que a empresa pagava almoço de todo mundo e alguém se prontificava a dar uma palestra sobre algum assunto que estava aprendendo, ou só um debate mesmo, uma discussão. Parece uma coisa tão simples, né? Mas faz muita diferença e é bem legal, né? Ter esse momento de conversar, de discutir ideias novas, de você de repente, né? Às vezes tem gente dentro da empresa que tem vontade de palestrar, né? De expor coisas, e esse pode ser um primeiro passo, não é verdade? Com certeza, Gabs. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo ainda, acabou nós todos remotos, e acho que é mais importante ainda a gente querer interagir, ter algo para estar junto com as pessoas aí. Legal. Agora, eu queria saber um pouquinho da história de vocês dentro da empresa, como foi que vocês entraram e como é o ambiente para vocês, né? O que vocês veem aí, comparado de repente com outras empresas que vocês já trabalharam. Eu tenho uma curiosidade com relação à história do Pedro, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Eu entrei no LinkedIn dele, dei uma stalkeada lá, e eu vi que até pouco tempo atrás ele era bombeiro. Cara, como que você foi de bombeiro a tech lead no KaBuM? Conta pra gente um pouco sobre isso. Bom, Gabs, eu acho que, como eu te disse um pouco antes, aí, a vida às vezes leva a gente para outros lados que a gente não espera, né? Eu sempre tive uma paixão por tecnologia, mas muito novo, 18 anos, eu passei no concurso público do Estado, e ingressei no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e fiquei lá bastantes anos, mas nunca deixei de lado aquela vontade minha de querer ter algo no meio da tecnologia aí, com o mundo todo mudando, tudo acontecendo diferente, eu não queria ficar de fora. Comecei a estudar mais firme nos últimos 6 anos aí, consegui uma primeira oportunidade na área, abandonei tudo no Corpo de Bombeiros, logo depois
um pouco depois, né, uns quase 2 anos depois, aí o Danilo abraçou a minha ideia e me trouxe para o Kabum, né? E estamos aí hoje ajudando e aprendendo junto com todo mundo que está do nosso lado, que está do nosso time, para fazer tudo evoluir e crescer da melhor maneira possível. Oh, mas tem uma coisa que não mudou da profissão para essa, né? Você continua apagando incêndio de tempos em tempos, né? Você sabe Coloca que essa foi a piadinha que eu fiz para ele. No final da nossa entrevista, o que eu falei para ele foi, cara, acho que independente da nossa trajetória técnica, eu encontrei o cara certo com a quantidade de incêndios que eu tenho pra pagar aqui. E rola até hoje ainda. Imagina, não tem como, né? E você, Danilo, como é que você foi parar aí no Kabum, cara, na posição que você tá hoje, fazendo o que você faz? Você entrou como dev, como é que foi? Eu cheguei aqui do Kabum já como gerente, Gabs, e com um grande desafio, com alguns to-dos, mas todos muito focados em metodologia, em processo, para que a gente cuide muito de como a gente entrega o nosso software, né, de como é o nosso processo de delivery. Eu tenho aí 17 anos já de carreira com tecnologia, sempre fiz isso, desde pequenininho. Minha mãe brinca que eu já dizia para ela que seria esse o caminho, e passei por quase todos os papéis e chapéus dentro de tecnologia, desde estagiário até me tornar gerente. Qual foi o cenário que você encontrou no Kabum quando você chegou? Qual que era o momento que estava acontecendo na empresa na parte de tecnologia? Você já contou um pouco para mim do que a gente conversou antes, mas eu fico curioso. O Kabum é uma empresa que tem crescido muito nos últimos anos. Pelo menos em tecnologia eu tenho certeza, eu tenho garantias em te dizer que a gente tem dobrado de tamanho ano a ano. E eu cheguei aqui em julho, a gente tinha mais ou menos umas 60 pessoas dentro do time, e a galera de tecnologia já vinha passando por uma transição da formação de times, da necessidade de experimentar e de entender metodologias para que a gente entregue as coisas de forma mais assertiva, porque era de verdade um ambiente go horse, como todo mundo está acostumado, né? Tem muita atividade relacionada a negócio que a gente precisa entregar essencialmente e num timing muito próximo à necessidade de mercado, como o próprio exemplo do Pix que eu utilizei, e esse era o nosso cenário de fato. Então, um dos grandes to-dos que o nosso CTO me deu do convite em fazer parte do time foi esse. Vamos olhar de fato para a tecnologia, vamos olhar para a metodologia de forma que a gente consiga resolver todos os problemas ou parte dos problemas. Não vamos ser hipócritas em falar que resolveremos todos, porque de verdade acredito que não. Mas que a gente seja mais ágil, que a gente seja mais eficaz em desenvolver, que não tenhamos tantos turnovers de profissionais e tantas falhas e gaps no nosso processo de entrega de software. E é esse desafio que a gente vem percorrendo até aqui. Junto com isso, eu ganhei também uma incumbência de participar muito ativamente na formação e no crescimento desses times. Então, a gente tem contratado muita gente, tem feito muitas entrevistas até agora. Pedro é um desses caras que logo no comecinho lá me surpreendeu tanto pela coragem, pela ousadia em mudar de profissão. E na época eu disse a ele que eu não teria essa coragem toda, eu não deixaria o que eu faço hoje para começar uma carreira nova de novo. E isso já me conquistou quando falamos. Aí depois ele chegou e nos demonstrou aí toda a qualidade técnica que a gente já conversa há tempos, que ele e toda a galera que está aqui com a gente entrega. Hoje a nossa grande dor, a nossa grande preocupação é como é que a gente cria mecanismos para manter esses caras motivados, para manter essas pessoas motivadas, para que eles continuem evoluindo e para que faça sempre sentido para eles estar conosco, né? Esse é a grande dor, é a grande interrogação que a gente tem todo dia. A ideia é que, de novo, a gente nos divirta o tempo todo, que a gente crie coisas que fazem sentido e que nós nos sintamos donos de tudo aquilo que a gente faz. Porque, no fim das contas, software é o nosso maior legado. Eu acho que só o fato de vocês estarem preocupados, estarem ativamente pensando em melhorar o ambiente, melhorar o lugar para as pessoas, não, já é um diferencial. Eu não sei a opinião das pessoas que estão vendo a gente nesse momento, mas eu particularmente já trabalhei em lugares que ninguém estava nem um pouco preocupado com isso. As pessoas queriam saber das entregas e se eu estava bem, se eu estava mal, se eu estava feliz, se eu estava gostando do trabalho, não era muito uma prioridade. Então, eu imagino que, assim, para quem trabalha aí deve ser diferente também, deve ser legal. Cara, Pedro, eu queria saber de você, cara, agora entrando um pouco na parte mais de tecnologia mesmo, né? Eu já falei aqui anteriormente, comentei por cima, né, que, Perl, né, é meio esquisito, né? Tem gente que fala, mas Perl? Que usam Perl, né? Você já tinha programado em Perl quando você entrou aí ou não? Cara, não, realmente não, Gabs. Eu acho que, como você disse, as pessoas não começam, dificilmente você vai encontrar um menino novo que está começando aí na tecnologia e falar, eu sou apaixonado por Perl e quero começar. Mas eu acho que não é um problema dentro do Kabum. A gente
é uma linguagem legado que a gente tem aqui no time, mas não impede, eu acho, que nenhum ponto da gente crescer e de nenhum outro time conseguir trabalhar com Perl. Por mais que temos os times de microserviços, o back-office, que utiliza um pouco mais, mas acho que a ligação entre os times aí acaba ultrapassando qualquer barreira e, como eu disse, não é um problema para a gente dentro do Kabum e com certeza a gente busca pessoas que queiram topar um desafio desse e o Perl não vai acabar. E eu acho que a gente nem quer isso. Não, e eu acho que assim, né? Você falou aí que não é normal, né? Pessoas estão começarem com Perl. E assim, não é normal porque existem N outras linguagens mais novas e tecnologias mais novas saindo agora o tempo todo, mas tem uma coisa que eu acho muito legal de linguagens diferentes, que eu acho que pode ser até um diferencial na carreira das pessoas, porque hoje em dia, querendo ou não, todo mundo quer aprender JavaScript, quer aprender, sei lá, tem as linguagens default aí da web, né, Java, C Sharp, né, .NET e tudo mais, PHP, que tem um puta mercado, é muito legal, mas quem sabe Perl hoje em dia, né, quem sabe Clojure, que é a linguagem que o Nubank lá usa, quem sabe, sei lá, Haskell, poucas pessoas. E pode ser um diferencial no sentido de, cara, te ajuda a pensar diferente, aprender uma coisa diferente, né? Tem até um livro, que eu não sei se vocês já leram, que é de um cara que chama Chad Fowler, chama The Passionate Programmer. E tem um trecho lá num capítulo que ele fala, teve uma época que eu tinha que contratar pessoas e eu recebia, sei lá, 300 currículos quando eu abri uma vaga. E aí, o que eu fazia pra pegar alguma coisa diferente? Eu levo o currículo de uma pessoa que sabia Haskell, ou de uma pessoa que sabia alguma coisa esotérica e diferente que ninguém estuda, né? Que se você pega uma pessoa que sabe isso, cara, você sabe que é uma pessoa que tá a fim de estudar, que tá a fim de aprender, que tá a fim de topar novos desafios e que não importa se ela vai aprender Perl, ou Haskell, ou Java, ou Python, o importante é que ela vai conseguir resolver os problemas do dia a dia ali e isso é muito legal. E eu acho que é essa visão que vocês têm, imagino que seja essa visão que vocês passam quando vocês vão contratar alguém, tô certo? Sim, eu acho que uma das coisas mais importantes e que a gente acorda muito dentro das entrevistas e da apresentação da possibilidade de trabalho dentro do Kabum também, é que a gente tem que também valorizar tudo que foi feito até aqui. Né? O Kabum não é do tamanho que é, por outro motivo que não a capacidade que as pessoas tiveram até aqui em tanto entender e usufruir de todos os recursos que o Perl também nos entrega. O Pedro, ele acaba não atuando muito próximo do time de Perl, tá? Como eu comentei mais cedo, a gente divide a nossa estrutura em 2 grandes times. E hoje o Perl está muito dentro do nosso back-office e traz todo o legado de construção dentro do Kabum. Então, tudo que a gente tem para atender as áreas internas ainda estão 100% em Perl. Algumas coisas serão migradas, outras não. Acho que o tempo nos dirá que tipos de tecnologia a gente vai usar e quais a gente vai manter. É óbvio que ele vai continuar como stack, como linguagem core, porque a gente não vai migrar o legado e o histórico de uma empresa de 18 anos. Mas sim, tem vários estudos e tem várias novas tecnologias sendo colocadas também para dentro. Tá? O Pedro já veio muito mais no escopo de trabalhar com o site também, então todos os microserviços, integrações com transportes, com meio de pagamento que a gente faz, que hoje são essencialmente em Python. Mas a gente começou também no início desse ano um projeto de reconstruir esses microserviços ou de entender os domínios deles, para que a gente possa, talvez, colidir ou juntar alguns que tem domínio cruzado, uma vez entendido, voltar a segregá-los, né? E a gente está experimentando linguagens como Elixir, como Go, como Kotlin também para backends, que estão rolando dentro dos projetos específicos. Uma das mudanças que aconteceram desde que cheguei foi que a gente começou a trabalhar com o conceito de squad. E aí dentro da squad a gente distribui a responsabilidade sobre um componente. Então tem uma galera que está focada em produto. A gente está reconstruindo todo o nosso mecanismo de busca para colocar uma stack mais atraente, que entregue principalmente mais performance e mais elasticidade. Não à toa a gente está usando o Elastic para isso, tá? A gente pegou o Elasticsearch, a gente está fazendo experimentos entre linguagens agora. O próprio Python, Node.js, Elixir, Go e Kotlin, e uma camada superior de GraphQL. Vamos usar tudo isso? Particularmente eu acho que não, tá? A gente vai acabar abrindo mão de uma dessas coisas aí ao longo do caminho, porque não vai se provar essencialmente necessária. Mas a gente vai se experimentar. A gente tem um outro problema, ou uma outra característica muito pertinente da escolha do Python lá atrás, que é o gerenciamento de multithreading. E quando a gente está falando com meios de transporte, com logística, a gente tem que fazer, 10, 20, 30 chamadas recursivas para buscar em todas as transportadoras ou em todos os parceiros essas cotações.
E o Python não lida muito bem com isso, né? Historicamente, ideologicamente, não foi feito, não é uma linguagem feita para multithread. E a gente está agora começando a criar um serviço em Elixir para responder isso. Ele vai ser efetivamente implantado? Acho que o tempo dirá, os nossos testes e tudo que vai acontecer de agora em diante. Mas acho que a mensagem é que, outra hora a gente sim tinha algumas restrições quanto à linguagem, a gente olhava para o Perl e trazia muitos profissionais de PHP aqui pela similaridade, pela baixa curva de aprendizagem quando migra de uma linguagem para outra, né? Mas nesse momento, a mensagem que eu venho passando é: a gente não precisa essencialmente se preocupar com a linguagem, efetivamente. Todas elas serão linguagens dentro de um arsenal de ferramentas que a gente tem para trabalhar, e a gente vai identificar que tipo de problema a gente quer resolver antes de determinar que linguagem vai usar. É óbvio que também não posso ser hipócrita em dizer que a gente vai mudar e vai usar tecnologia nova o tempo todo. Isso também não se sustenta. A gente precisa equacionar as coisas de uma forma que continuemos entregando para as áreas de negócio e continuemos experimentando e atualizando todas as tecnologias que a gente tem. A gente de tecnologia, né, a gente tem essa ânsia, às vezes, por querer usar a última coisa e tudo mais, e tem muita gente que às vezes acaba até se frustrando, que vai trabalhar em algum lugar achando que vai fazer alguma coisa, né, usar o negócio supra-sumo do hype ali e tudo mais, quando na verdade, assim, é importante a tecnologia? Com certeza. Mas muito mais importante é a gente saber resolver problemas no dia a dia, né? A gente entregar a melhor solução para as pessoas que vão usar o software. E, cara, pouco importa, no fim das contas, no fim do dia, né? Para a pessoa que for usar o software, pouco importa se tá em Perl, se tá em PHP e tudo mais. Tem gente que torce o nariz aí para PHP, para Java, tudo que a gente tem atrás da Lura, né, onde eu trabalho, é Java e PHP, cara, e nem são as versões mais novas, e assim, tá lá, em pé, com milhares de alunos estudando simultaneamente, e é isso que importa, sabe? E uma coisa que você falou, né, vocês estão testando novas tecnologias para problemas diferentes que vocês estão solucionando. Como que é o processo de tomada de decisão para falar assim, pô, a gente vai usar Elixir nesse caso aqui, a gente vai usar PHP nesse caso aqui? Vocês têm algum processo específico ou são debates do dia a dia e escolhas que vocês acabam levando meio que no dia a dia mesmo? Como é que é? No começo de toda essa experimentação, eu não vou te mentir que era muito mais um debate do dia a dia de quem já conhecia a linguagem e trazia ela como uma grande candidata, mas algo que eu comecei a sentir logo no início de toda essa operação foi: legal, acho que daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, nós já não saberemos mais dizer para as pessoas por que a gente tomou essa decisão. Então a gente começou o processo de estudo e leva esses estudos para dentro do Lab, para que a gente extraia do Lab uma matriz de responsabilidade sobre as linguagens, ou sobre a tecnologia em si. Elenca alguns KPIs ou alguns tópicos que a gente quer experimentar, compara todos esses tópicos, então seja em curva de aprendizagem, na quantidade de profissional que eu vou ter disponível para trazer para a empresa quando eu precisar de mais mão de obra, em quão fácil é implementar e principalmente testar todas essas implementações, para a gente definir, legal, vamos para o Elixir, por exemplo. E beleza, pode ser que lá na frente o Elixir não faça sentido, a gente tenha que sair dele. E a gente vive aí num ciclo de evolução contínua de tecnologia. Mas quando a gente tiver que de novo tomar essa decisão, a gente vai entender por que a primeira e por que a adoção da tecnologia foi implementada. É algo que eu já trago, ou eu já executei em outras experiências no passado e funcionou, que a gente começou a implementar aqui. Essas matrizes e esses tópicos já estão prontos? É óbvio que não, a gente está exatamente na fase de experimentação. Então, a gente está criando soluções para botar numa esteira de teste e aí sim passar tanto por validação de CI/CD, como é para fazer entrega desse software, quanto de infra eu preciso em recursos, em configurações. Qual é talvez a latência, o RPS de um endpoint quando eu entregar um REST em Elixir, por exemplo, ou mais uma vez, para lá na frente a gente fazer um deparo. Então, legal, pode ser que essa linguagem ou que essa tecnologia seja muito melhor ou muito mais legal que a anterior, mas olha todos os gaps que ela vai nos trazer também, então não vai fazer sentido usar. O ano de 2021 vai ser muito característico por essa experimentação e por essa tomada de decisão para aquilo que a gente quer fazer de agora em diante. Acho que, como a gente já falou ao longo do nosso bate-papo aqui, a gente tem que continuar valorizando o histórico, nosso legado, etc. Só que o grande próximo passo agora é conseguir crescer mais. A gente quer continuar fazendo cada vez mais números, com cada vez menos recursos ou com cada vez menos tempo de implementação, etc. Sermos mais ágeis e eficazes, acho que essa é a mensagem. E tem um aspecto que você comentou brevemente aí que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, que às vezes a gente quer escolher tecnologias baseado na velocidade, na performance,
no hype, né? E a gente esquece que, cara, para escolher uma tecnologia, empresas, pessoas que são responsáveis pelos sistemas, elas têm que pensar em N coisas, e uma delas é se vai ter gente para trabalhar com aquilo, né? O que eu vou escolher uma linguagem que ninguém usa, né? Por exemplo, o Nubank lá usa Clojure. Pô, por que eles decidiram usar Clojure? Tem N decisões, né? Mas quem usa Clojure, né? Ninguém usa Clojure. Eles até têm eles treinam as pessoas que vão trabalhar lá, né? Criaram todo um mecanismo para treinar pessoas a linguagem, porque não tem gente no mercado que sabe Clojure. Não tem, simplesmente não tem. E você pode tomar uma decisão dessa também. Vou usar aqui, sei lá, Clojure. E aí, né? Como que vai ser para contratar esses devs e treinar essas pessoas? Tem que estar preparado para treinar essas pessoas, né? Inclusive, quando vocês contratam pessoas novas para trabalhar aí dentro dos sistemas de vocês, tem uma linguagem aí que é uma linguagem não tão comum no mercado, que é Perl, né? Tem algum treinamento para quem for começar a trabalhar? Porque eu imagino que não seja tão fácil também encontrar pessoas que já saibam trabalhar nessa tecnologia. Como é que é? Tem sim, Gabs. A gente criou, há uns 6 meses atrás, uma dinâmica chamada Os Mistérios do Kabum. Os Mistérios do Kabum. Onde a gente passa por todo o nosso legado de construção até aqui, e o time de qualidade é quem tem tocado essa iniciativa. Tá? Então, primeiro explicar todas as decisões arquiteturais que a gente tomou até o momento atual, né? Quais as linguagens, por que as linguagens, onde elas se encaixam, quais componentes e qual é a responsabilidade que existe entre um e o outro. O time de qualidade faz alguns workshops ou um processo de dojo para fazer essa transferência de conhecimento. E ela tem se repetido, tá? Os últimos 3 ou 4 meses de contratação, a gente acabou pegando de novo os profissionais e colocando dentro dessa dinâmica quando novos colegas chegaram, para que a gente comece a tentar fixar cada vez mais essas informações, e quando um problema aparece, ou quando uma nova implementação surgir, todo mundo saiba para onde de fato elas têm que olhar. Tá? Passado por essa iniciativa, a gente já conecta um outro desenvolvedor ou um outro profissional que tenha a mesma especialidade, né, um par, para acompanhar o desenvolvimento daquele profissional durante um tempo. A gente chama isso de Duo Ninja. Afinal, a gente puxa o Ninjinha, que é um dos nossos mascotes, para fazer uma referência a isso. E essa pessoa, ela passa a ser responsável também por acompanhar e por dar conselhos e ajudar no desenvolvimento de um colega que está chegando. Então, seja como tecnologia, seja com o próprio pair programming, quando a gente está falando de dev essencialmente, ou do time de qualidade também, existe um acompanhamento muito próximo. E aí o nosso time de People também começou muitas iniciativas aí no último ano. Eu não consigo precisar exatamente quando começou, porque quando eu cheguei já estava rolando. Da gente ter PDIs, feedbacks e sessões contínuas de acompanhamento de carreira, onde é óbvio que a gente também está olhando para soft skills, entender como é que esse funcionário está evoluindo dentro da empresa, mas dá muita atenção para a camada de hard skill, que é o que nos preocupa no dia a dia, né? É começar a criar e dar possibilidades para que eles se envolvam cada vez mais. Danilo, eu acho legal frisar também, cara, que não são só projetos que acontecem no onboard ou nos 15 primeiros dias, não sei. É um processo contínuo do dia a dia também, Gabs. É uma coisa que diariamente a gente está fazendo com as pessoas que estão chegando nova e pessoas que já estão no time conosco já há algum tempo também. É bem legal essa troca de experiência e de informação diária, não somente algum prazo pré-definido ali ou algo assim. Estar próximo das pessoas. Né? Com certeza. Acho que é o fundamental para a gente hoje. E querer evoluir, não só tecnicamente, né? Como o Danilo comentou, as hard skills soft skills são essenciais para a gente conseguir evoluir como pessoas e, consequentemente, evoluir o nosso time e o ambiente que a gente está. De verdade, a gente acredita que pessoas são os nossos maiores legados, né? Então, tudo tem que acontecer efetivamente como acontece em qualquer empresa e corporação, mas a gente está olhando para pessoas, é para esse caminho que a gente quer ir, e é assim que a gente quer lidar com o nosso dia a dia. Qual é o perfil de pessoas que vocês costumam procurar? Porque eu imagino que nesse momento vocês devam estar contratando algumas pessoas, certo? A gente deve ter mais de 20 vagas abertas ainda, eu não coletei lá o número pessoal do RH. E a gente procura todo tipo de profissional, tá? Acho que a grande procura são por pessoas insaciáveis, que queiram conhecimento, que queiram fazer parte daquilo que a gente está fazendo. A gente não se preocupa nesse momento com senioridade, se preocupa mais de forma mais intermediária agora, com domínio sobre linguagens. A gente consegue absorver pessoas que talvez não saibam Python, que não saibam Perl, ou que não conheçam parte das linguagens que a gente está experimentando e entregar também esse conhecimento para eles. A grande preocupação é
encontrar profissionais que queiram fazer parte da empresa, que entendam quais são as nossas dores e os nossos desafios. Então, quando eu vim para cá, eu participei de um processo com muita clareza e soube, inclusive, de todas as dores que o Kabum tinha, e eu procuro replicar isso em todos os bate-papos que eu faço com as pessoas. A gente costuma brincar com todos e dizer, olha, o cenário é esse e é óbvio que você também tem que nos escolher. Então, não chegue aqui sendo surpreendido por nada para que você não se sinta decepcionado logo de partida. Tem muito para fazer? Acho que como todo lugar, não tem como dizer que existe um cenário que é 100% perfeito, mas a gente está aí na batalha do dia a dia para implementar tudo que faça sentido para as nossas soluções. E as pessoas são pessoas devs ou pessoas de tecnologia que compreendam o desafio, que entendam a necessidade e que queiram fazer parte dessa dinâmica ou dessa revolução que a gente vem fazendo no Kabum. Eu acho legal também como o Danilo tem bem isso fixado para todo mundo e, claro, para todos os nossos times, Gabs. A gente não está preocupado em alguém que saiba Perl ou que saiba Python especificamente. A gente não está preso a uma tecnologia aqui dentro do Kabum. A gente quer pessoas que queiram resolver problemas e que estejam de acordo com a cultura do Kabum e que queiram fazer parte do Kabum. Eu acho que isso é o mais importante, não só procurar uma empresa para trabalhar, procurar o Kabum para trabalhar, para fazer parte dessa família, fazer parte desse time que a gente está construindo toda essa história aqui dentro. E o meu modo de ver as coisas também, e eu gosto de ser bastante claro quanto a isso, é que senioridade é muito relativo em relação ao escopo de atuação ou ao escopo que a gente vai encaixar essas pessoas. A pessoa pode, sim, ter o papel ou ter a atribuição de um júnior ou de um pleno, apesar de não gostar dessas nomenclaturas de uma empresa, chegar aqui e ser pleno ou ser sênior dado o conhecimento que a gente tem. E vice-versa, a gente pode trazer um especialista de outra empresa que vai performar como uma pessoa com menor senioridade aqui. Na verdade, a gente tenta encaixar, primeiro, qual é o tipo de desafio que a gente tende a colocar essas pessoas ou qual tipo de feeling a gente tem aí nos bate-papos e nos testes que eles vão desenvolver para entender, olha, talvez o escopo de atuação desta pessoa seja talvez na squad de produto e para o tipo de problema que a gente está resolvendo lá, ela vai ter determinado perfil. Ou talvez a gente já transacione essa pessoa para um segundo time, uma squad de logística, por exemplo, e ela vai conseguir performar de uma forma diferente nesse escopo. E você falou aí sobre processo, né? Como é que é o processo? Tem um processo padrão que todo mundo passa ou não? Dependendo da vaga que a pessoa se aplicar dentro de tecnologia, vai ter um teste, vai ter N entrevistas, como é que é? Normalmente a gente tenta construir um padrão para tentar acelerar esse step de seleção, tá? A gente tem o nosso time de RH fazendo hunting de pessoas, coletando feedbacks e procurando possíveis candidatos. A gente tem candidaturas de pessoas que procuram o Kabum. E a primeira coisa que a gente tenta acelerar é a necessidade de ter ou não um teste. A gente tem teste para todos os perfis aqui prontos. A gente tenta olhar para todo o conteúdo que ele já criou, ter um blog, ter um Git, ter conteúdo para a comunidade serve como referência para a gente entender como é que aquela pessoa tem direcionado a carreira dela, né? Que tipo de papel, que tipo de tecnologia ela gosta de trabalhar, ou como essa pessoa faz os seus treinamentos e adquire conhecimento quando ainda não tem experiências profissionais. E se a gente sente que ali não tem necessidade de teste, a gente já parte por um bate-papo mais técnico, onde sempre vai ter 2 ou 3 pessoas ali para trocar ideia, para falar sobre tecnologia, para discorrer sobre pattern, sobre Solid, sobre metodologia, sobre linguagem, sobre orientação a objeto. E eu brinco com o pessoal que as nossas entrevistas elas são muito longas quando as pessoas entregam. Então, quanto mais a pessoa entrega, mais fundo a gente vai na entrevista. Quanto menos, é óbvio, a gente não faz tanta pergunta assim. Mas também não é um step onde a gente está 100% avaliando o quanto sabe ou quanto não sabe. Como eu comentei lá atrás, a gente não está abrindo vagas já categorizando que elas vão ser sêniores, plenos, júniores, especialistas, arquitetos, etc. A gente tem vagas para desenvolvimento, para infraestrutura, para vários perfis. E a gente tenta encaixar a pessoa à senioridade, não ao contrário. E para as pessoas que viram esse vídeo aqui até agora e falaram, putz, eu quero trabalhar no Kabum, quero trabalhar com essa galera aí, aonde que eles encontram vocês? Bom, a gente pode procurar vagas do Kabum dentro do nosso LinkedIn. Em vagas a gente vai ter lá todo o mapeamento das vagas. Óbvio que ali não tem a quantidade de vagas por perfil. A gente pode usar o Kenub, que é uma ferramenta que a gente usa para fazer aquisição de candidaturas. Acho que aqui embaixo, nos links, a gente consegue divulgar também. Sim. Tá todos os links aí para você se aplicar no Kabum, das vagas em aberto, estão na descrição aqui do vídeo. Clique lá e mande seu currículo. Querem dar algum recado final ou alguma dica para quem vai se candidatar aí para trabalhar com vocês?
Eu acho que, como eu cansei de dizer aqui, o Gabo já deve estar cansado de me ouvir, a gente está procurando pessoas que queiram vir para o KaBuM!, fazer parte desse time e que estejam dispostos a resolver problemas e enfrentar os desafios que a gente tem aqui diário. Não é fácil, claro que não posso mentir aqui dizendo que o nosso dia a dia é fácil, mas eu garanto que no final do dia a gente vai, como o Danilo gosta de dizer, a gente vai estar sorrindo bastante e se divertindo conforme os desafios vão acontecendo. Legal, então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no meu canal. Foi muito interessante saber como que vocês trabalham no dia a dia. E eu espero que apareça bastante gente aí agora querendo trabalhar com vocês, depois desse papo que a gente teve aqui, porque eu acho que vocês têm muitos desafios interessantes, tipo, de verdade, assim. Eu imagino que trabalhar aí deve ser um aprendizado muito, muito foda. Com certeza. Legal, cara. Valeu, Gabs. Obrigado pelo espaço e pelo bate-papo. E se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário aqui no canal pra mim, deixa um feedback aí que eu respondo todos os comentários no meu canal, beleza? Lembrando que as vagas pro KaBuM!, caso você tenha achado interessante, estão aqui na descrição do episódio. Queria te convidar para se inscrever no canal, para ativar as notificações e vir aqui assistir os meus vídeos, que toda semana tem coisa nova. E também queria te convidar para conhecer os meus outros conteúdos que eu faço em parceria com a Alura. Eu tenho 3 podcasts que eu toco lá, o Hipsters on the Road, que são os episódios quinzenais do hipsters.tech, tem o Carreira Sem Fronteiras e tem o Scuba.dev, tá? Esses podcasts fazem parte do Alura Verso. Além disso, eu também faço lives toda semana lá no canal da Alura, beleza? Espero que você se inscreva e venha prestigiar aí. Então é isso. Obrigado, jovem, pela sua audiência, obrigado pelo seu view aí, e eu espero você de novo aqui semana que vem. Tchau, jovem!